Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos corrigir os exercícios sobre número atômico, massa, número de prótons, nêutrons e elétrons dos elementos químicos. No primeiro exercício eu dei uma tabela no qual eu informava elemento, símbolo, número atômico, massa atômica, número de prótons, de nêutrons e de elétrons, e aí eu já dava como exemplo essas informações sobre o elemento potássio. A partir do elemento sódio, eu pedia para a gente completar. Então, se eu dou o nome do elemento sódio aqui, nós temos que pesquisar esse elemento na tabela periódica, está aqui, e o símbolo dele está aqui, Na. Depois a gente vai olhar para o seu número atômico. Quem tem a tabela periódica igual a mim é o número atômico, esse número vermelhinho aqui na esquerda. Mas quem tem uma tabela periódica diferente vai ter que consultar na legenda da sua tabela periódica em que espacinho do quadradinho do elemento está o número atômico daquele respectivo elemento. Bom, do sódio é 11, o Z então é 11, A, que é a massa atômica, na minha tabela está aqui acima na direita e diz aqui 22,99. Mas como eu mostrei na aula, sempre que o primeiro número depois da vírgula for 5 ou mais, no caso, o primeiro número depois da vírgula aqui é 9, nós vamos arredondar esse número para cima, ou seja, a massa vai ficar 23. O número de prótons é sempre igual ao número atômico do elemento, já que é o número de prótons que define o número atômico. O número de nêutrons a gente vai poder calcular fazendo essa continha aqui, ó. A massa é sempre igual ao número de prótons mais o número de nêutrons do elemento. A gente sabe a massa? Sim, é 23. A gente sabe o número de prótons? Sim, é 11. Então, 23 menos 11 vai dar justamente o número de nêutrons. No caso do sódio aqui, 12. E o número de elétrons, quando a gente está falando de átomos neutros, o número de prótons e o de elétrons vai ser sempre igual. E os elementos, da forma que a gente encontra na tabela periódica, são neutros. Por isso, se o sódio tem 11 prótons, ele também tem 11 elétrons. Não vou corrigir todos os elementos, vou pular lá para aquele elemento que informa na tabela que tem número atômico 28 e massa 59. Consultamos aqui na tabela periódica, quem tem número atômico 28 e massa 59 é o níquel. Então, já completamos aqui o seu nome, o seu símbolo. Se o número atômico dele é 28, logo o número de prótons é o mesmo. E o de elétrons também, porque nós estamos falando de átomos neutros. Agora, qual é o número de nêutrons? É igual a massa menos o número de prótons. Ou seja, 59 menos 28, isso vai dar 31. Depois, eu informo o elemento que tem número de prótons 79. Ah, o número de prótons é sempre igual ao número atômico, então eu posso procurar na tabela periódica o elemento que tem número atômico igual a 79, e é o ouro, Au. Então, número atômico 79, que é igual ao número de prótons, e sempre que a gente está falando de átomos neutros também é o mesmo número. Qual é a massa do ouro aqui na tabela periódica? 196,97. Arredondando, isso vai dar 197. 197 menos 79, 118, me parece. E por último, eu peço, aqui nessa ordem que eu escrevi, que é diferente do exercício, o elemento que tem massa atômica, A de massa, tá? A de massa 19. Então, procura aqui na tabela quem é que é esse elemento que tem massa 19. E é o flúor que tem essa massa. Então, nome flúor, símbolo F.
Massa 19, número atômico 9, número de prótons 9, número de elétrons 9, número de nêutrons igual a massa menos os prótons, então 10. No exercício 2, eu digo que nós temos um átomo neutro que tem 35 elétrons e que tem massa igual a 80. Pergunto, qual é o número atômico desse elemento? Bom, se ele é um átomo neutro e o número de elétrons é 35, o número de prótons é sempre igual ao de elétrons, quando a gente fala de átomos neutros. E o número de prótons é sempre igual ao número atômico. Então, o número atômico dele vai ser 35. Se a massa é igual a 80 e eu sei quantos prótons ele tem, qual é o número atômico, né, que é 35, então 80 menos 35 vai me dizer qual é o meu número de nêutrons. Isso daqui vai dar 45 nêutrons. Qual é o símbolo? Vamos pesquisar aqui. Quem é que tem número atômico 35 e massa 80 na tabela periódica? É o bromo. Então, qual é o símbolo? Br. No exercício 3, também é um átomo neutro. Tem 18 nêutrons e 35 de massa. Qual é o número de prótons? Lembrem que a massa é sempre igual ao número de prótons mais nêutrons. E como a gente sabe que o número de prótons é igual ao número atômico, também dá para dizer assim, ó, que a massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. A gente sabe a massa? Aham. A gente sabe o número de nêutrons? Aham. Então, dá para calcular o número atômico. Passando o 15 para lá, vai ficar 35 menos 15 igual ao número atômico. O número atômico desse elemento vai ser 20. O número de elétrons, como é que a gente vai saber? A gente sabe que é um átomo neutro, né? E quando o átomo é neutro, o número de prótons é igual ao de elétrons. Mas o número de prótons também não é sempre igual ao número atômico? Então, se o número atômico é 20, o número de prótons é 20, o número de elétrons aqui também é 20. Pesquisa na tabela periódica qual é o elemento que tem número atômico 20 e massa 40, verifica que é o cálcio e escreve o símbolo dele aqui. Tá bom, gurizada? Um abraço!